Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então tá certo, né? É isso aí, gente. Vamos pro nosso vídeo da semana, tá bom? Como sempre, venho pedindo, tá? Pra quem puder, tá compartilhando, comentando, se inscrevendo no canal. A participação de vocês é muito importante aqui nesse trabalho. Olhem pra minha cara de morta acabada, isso é resultado de um final de semana de festa de Eri. Esse é o resultado, tá? Da pessoa. De uma semana inteira, não só de um final de semana, né? Foi a semana inteira correndo aí pra organizar as coisas das sacolinhas, enfim. E eu fico agitada, gente. Eu fico ansiosa. Enquanto eu não vejo que deu certo. Deu tudo certo, que eu vou entregar tudo certinho, enfim, né? E graças a Deus deu tudo certo. Finalizamos aí o 4º ano, né? E venho agradecendo a todo mundo que ajudou também nesse processo, porque teve ajuda aí de algumas pessoas, né? E é isso, vamos embora pro 5º ano, né? Esse ano eu já percebi que eu preciso começar a fazer as sacolinhas, já organizar, comprar algumas coisas antes, porque ó que eu investi mais, muito mais do que eu investi no ano passado, tá? Em doce, em dinheiro, enfim. E mesmo assim eu achei que ainda podia estar melhor a sacolinha. E é o que eu investi mais. E aí o ano que vem eu vou comprando aos poucos. Tem coisa que me estraga, né? Como começo a comprar aí uns 3 meses antes, 4 meses antes, já vou estocando. E aí quando chegar no mês mesmo da festa, eu ainda coloco mais coisas, né? Fazer uma sacolinha bem um pouco melhor. Todo ano eu gosto de colocar alguma coisa diferente. E aí no ano que vem eu vou pretendo estar fazendo isso. Tá bom? E é isso, né? E aí, gente, eu vou estar explicando uma questão do vídeo, tá? Vocês vão ver que esse vídeo de hoje, ele vai estar com alguns cortes, tá? Porque o que aconteceu? Eu gravei esse vídeo ontem, só que no meu celular deu pau. E aí, o que começou a acontecer com o meu celular? Ele cortou. Somente o final do vídeo, ele começou a travar. E teve situações no final do vídeo que se perderam. Da primeira opção, tá? E a segunda opção, gente, não gravou. Eu não sei o que aconteceu. Isso porque tava rolando aqui, mas eu não sei o que foi que aconteceu. Sumiu a segunda opção do jogo. E aí, sinceramente, eu não tô com disposição hoje pra estar gravando tudo e ter perdido a mensagem que foi muito bacana da primeira opção. Então, o que eu vou fazer? Vai ficar uma opção só, tá? Que é um vídeo aí pros próximos 15 dias, não vai alterar grandes coisas, tá? E a opção, essa opção que sobrou, ela tá muito completa. Tem bastante informação. Então, a gente vai tirar aí uma previsão que vem para os seus caminhos para os próximos 15 dias, tá? Então, vai ficar uma opção única. E aí, vocês se conectam certinho, né? Bonitinho. E vocês vão ver que já vai ter um corte, tá? Eu vou estar falando aqui. E quando eu parar, já vai entrar. Aí, eu vou estar tirando as cartas, vocês vão ver, tá? E no final vai ser a mesma coisa. Eu vou estar entrando para fazer o complemento aqui da primeira opção. Que eu não sei o que aconteceu. Cortou bem na parte que eu tô falando. E aí ele soma, já entra numa outra parte do vídeo, que eu não entendi muito bem, e depois não tem mais nada. Na realidade, meu celular ele tá precisando dar uma formatada, já tem, ó. E eu esqueço. Quando que eu vou lembrar disso? Eu lembro quando eu vou sentar pra gravar o vídeo. E já era. Aí, quando dá o BO, já comecei a gravar. Mas aí, pra essa semana que vai entrar, eu vou vendo isso daí direitinho, tá bom? Pra não tá acontecendo de novo. Então, eu venho pedindo desculpa aí, tá? Por esses ajustes. Mas vocês vão ver que dá pra ver a opção inteira e da primeira opção. Só o finalzinho, tá? Vocês vão ver alguma diferençazinha aí. E aí, eu vou estar aproveitando, porque eu fiz isso na abertura do outro vídeo. E eu não ia trazer isso aqui hoje, mas eu preferi estar trazendo de qualquer forma para estar mostrando. Que eu falei que eu ia mostrar as coisas da estrelinha, né? Aí a gente tem aqui, ó, poxa, que tá pendurado. Essa aqui, gente, a pretinha, que eu contei pra vocês, da bonequinha, né? Da pretinha, da chupeta. Ela tem dente, ela dá pra tirar a chupeta dela. Só que ela não senta. Eu preciso comprar uma boneca que senta pra ela. Eu ia atrás de uma outra boneca pra ela. Nem isso eu tive tempo de ir, gente, na semana passada. Aí eu compro, eu deixo aqui pra próxima vez. Eu entrego outra boneca pra ela também. Eu fiquei com essa de comprar uma outra boneca. Vamos ver o que eu acho pra ela, né? Então, essa daqui é a pretinha. Né? Ali vocês já viram que é as sereias, que eu já mostrei.
E aí, ficou pronta a roupa dela, tá? Essa daqui é a bolsinha dela, pra ela carregar as tralhas dela. Olha que bonitinha, foi minha cunhada que fez, né? Eu comprei esse pano que eu já tinha visto, que é de sereia, ó, como vocês podem ver. E a minha cunhada teve a ideia de colocar esse babadinho aqui de florzinha. E a alça também, ela é toda feita assim, de como se fosse uns coraizinhos, sabe? Fica parecendo. Ficou super bonitinho. E a saia é a mesma coisa. Só que o babado, que fica essas florzinhas no babado, né? Mas a saia é a mesma coisa. Então, ela fica assim, né? E aqui, assim, tem um babadinho na ponta. Então, isso daqui não tem a blusa. Eu não fiz a blusa. No entanto, que minha cunhada falou, ah, vê se você acha o pano de novo pra tá fazendo a blusa. Eu vou ver se eu acho mês que vem do mesmo pano, de novo, e compro um pedaço pra tá fazendo a blusa. Ou eu compro uma outra cor. Compro um camisun mesmo, né? Simples assim também, não sei, eu vou ver o que eu vou fazer. E aí, ela ganhou uma outra roupa. Minha tia tinha prometido uma roupa pra ela. Eu não tava sabendo disso. Gente, eu não estava sabendo disso, tá bom? E aí, veio com essa bolsa aqui dela. Tem mais uma bolsa, tá? E aqui tem uma frasqueira onde eu coloco as coisinhas delas. Pulseira, né? Os cordãozinhos, tem uma frasqueirinha aqui. Tem esse óculos aqui que eu não sei de onde veio esse óculos. Mas tá aqui nas coisas, eu deixo, sabe? Porque eu não tiro nada. Aparece aqui, eu coloco aqui dentro. Tem esse copinho que eu comprei pra ela. Mas eu preciso, inclusive, tá trocando esse copo aqui, comprar um outro copo, né? E aí, veio essa bolsa, mas veio essa saia aqui junto. A saia não, é uma jardineira. Essa daqui. Aí tem a jardineirazinha, ó. E ela é toda rosa de estrelinha. Só que a estrelinha do céu, né? Mas tem cheio de estrelinha. Aí tem a jardineira que você vai e amarra. Agora a milhante, eu vou colocar a milhante. Ela tem duas roupas, gente. Onde que eu vou com duas roupas? Porque é difícil de usar. Já é raro de usar. Isso daqui tem roupa pro resto da vida agora. Eu acho que eu nunca mais preciso fazer roupa pra ela, não. Porque tem roupa pra dar e vender aqui. E aí eu vim mostrando, porque eu prometi que eu ia mostrar como que ia ficar. E esse daqui é o trabalho da minha cunhada, pra vocês verem, né? As roupas que ela faz, gente, é muito bonita. E eu não tinha tido a ideia disso daqui, tá? Era só o pano. Eu ainda falei, eu vou comprar uma renda inglesa pra colocar na ponta. Só, normal, como as saias normais. Aí ela tinha esse pano lá. Aí ela virou pra mim e falou, o que que você acha? Eu falei, faz o que você quiser. O que você achar que você deve fazer. Por que que eu falo isso? Ela tem esses insights. Parece que são as próprias entidades, enfim, que mostram como que é as coisas pra ela, sabe? Quando você pega a roupa depois, você vê como ficou bonita, sabe? Ela tem umas ideias super bacanas, assim. E acaba fazendo, como é que fala? Exclusivo, né? Que nem ela fez de outros erês lá da casa. Fez da Coral, que é um arco-íris, a saia dela, que ficou muito bonitinha. Fez de um erê também feminino, eu não sei o nome dele. Preciso saber, não sei. E também ficou uma graça a roupa também. E aí, ela vai fazendo de vários. Gente, agora eu vou comprar as coisas do Sete Luas pro final do ano. O pano é branco, né, gente? Não tem muita coisa nas coisas dela. Mas eu vou achar um pano branco bonito. Quero fazer de renda. Eu acho que eu vou fazer de renda. Ou alguma coisa parecida, assim. Né? Que eu acho que... Aí eu preciso ver os tipos de pano que pode usar, né? Tem que ser renda normal, eu acho. Tem que perguntar pra babá se eu ver alguma coisa diferente. Se pode estar fazendo pra ela, né? Enfim, vou ver um pano bem bonito, branco. Não muita coisa, não, mas eu pensei muito na renda. Então acho que eu vou fazer alguma coisa com renda pra ela, bem bonito. E é isso, né? Aí eu vou ver se depois faço uma outra saia pra dona Rosa Vermelha, porque ela não quer usar essa, ela não quer usar, ela não gosta dessa saia preta. Então eu vou fazer, já tive uma ideia de uma saia aí, mas é uma saia simples também, sem muito nhenhenhen, mas pra ela usar normal e não é preto, né? E esse é o trabalho dela. Eu encomendei um negócio com a Nath, que quando ficar pronto, também vou trazer aqui pra vocês verem o trabalho. E como é bacana isso, tá? Eu vi uma outra menina, uma outra irmã da casa, que ela fez as chupetas personalizadas pra cada um dos erês. Então,
E elas todas trabalhadas com umas pedrinhas. Gente, a coisa mais linda. Pergunta pra mim se ela trabalhava com isso antes. Não, ela não trabalhava. Foi uma ideia que ela teve de sentar com o material e montar aquelas chupetes. E eu falo que isso que é o bacana. Parece que trabalhar com espiritualidade sempre vem mostrando pra você os dons que você tem pra desenvolver. Eu vim aqui trabalhando com as cartas. Elas têm o dom de mexer, não que elas não tenham. Pra mim, isso é um dom espiritual também. De mexer com a roupa. A Nath tem de mexer com taça, com fio, com várias coisas que ela sabe fazer. Agora ela tava vendo para fazer paramenta, ela também sabe fazer roupa. Essa irmã da casa já viu que tem uma habilidade para mexer com as mãos. Eles sempre trazem algum tipo de habilidade e mostram pra gente os dons que a gente tem. Eu achei isso muito bacana, tá? E aí eu vou comprar, ver a chupeta também quando ela fizer. Eu compro. Por quê? Porque eu ajudo. A gente estimula os irmãos da casa. Assim como os irmãos jogam comigo, eu estimulo aqueles e compro com aqueles que também vendem lá dentro. Porque a gente vai ajudando, incentivando um ao outro. Né? Tá fazendo um trabalho, tá bom? Então é isso, tá? Então a gente vai estar fazendo um jogo aí. Tem algumas perguntas, tá? Que eu fiz dentro do jogo. Que aí vocês vão estar seguindo. Aí vocês não estranham, porque vai ter um corte, aí eu vou estar parando o vídeo, aí eu vou encaixar no outro, e o finalzinho também, vocês vão ver que vai dar uma entrada só pra mim finalizar, porque o jogo é o finalzinho do jogo, e o conselho, tá bom? Mas o conselho eu vou estar tirando de novo, que infelizmente, eu não... se perdeu algumas coisas, então o conselho eu vou estar tirando de novo, tá? Agora o restante vai estar certo, tá bom? E é isso, gente. Bora pro nosso vídeo, tá bom? Conectaram com a ágata de fogo. A gente vai estar tirando aqui primeiro. Vamos tirar... Ah, não. Já sei o que eu vou fazer. A gente vai fazer aqui a pergunta e depois eu faço o normal do que eu tenho costume de fazer aqui pra gente dar dando uma olhada na energia, tá? Vamos ver aqui primeiro o que vem para os seus caminhos, né? Para os caminhos de vocês aí para os próximos 15 dias. Ô, tchau, Deus. O que vem para o caminho dos consulentes pelos próximos 15 dias? Já caiu aqui. 8 de espadas. 5 de espadas. O que vem para o caminho deles pelos próximos 15 dias? Seis de ouros. Caiu mais um aqui. Seis de paus. Eu vou considerar, apesar dela não ter virado, mas eu vou considerar ela aqui. Deixar ela aqui de cantinho. Aqui a gente tem o as de copas. A energia aqui deles, tá? Para os próximos 15 dias aí que vai estar acompanhando. Eremita. Embaixo aqui eu vou ter a justiça. Vamos tirar uma daqui. Eu quero ver. Hoje a gente vai fazer aqui um jeitinho diferente, tá bom? Esse daqui vai fazer complemento aqui com a energia, tá bom? Esses dias eu tava até meio assim, eu falei, gente, acho que eu tô perdendo a minha intuição. Mas não é. Eu tava tão desorientada esses dias, cansada. Gente, eu tava esgotada. Parecia que tinha passado um trator por cima de mim. Que eu não... Eu falei, eu acho que eu não vou nunca mais jogar, porque no estado que eu tô, parece que até tinha sumido. Vamos ver aqui. É Vitória? A separação. Vitória não, tá? Separação. A gente tem o quê? Notícias por caminhos distantes. Carta de Dona Rosa Vermelha. Eu falo, eita, mulher.
Vamos entender aqui o que é essas notícias. A gente tem um as de copas aqui também. Esse daqui é o conselho. Deixa eu botar aqui. Tira aqui pra mim 3 cartas aqui. O que vem para os caminhos? Nossa, já pulou. Vocês viram? As flores. O que vem para os caminhos deles pelos próximos 15 dias. O urso. A cobra. Chicotita. A gente pode estar falando de algum... Ah, eu acho que eu entendi. Pode ser, né? É. Eu peguei uma mensagem aqui, só lembrar de estar falando. Pode ser, né? Pode ser para algumas pessoas aqui. A gente tem a carta, né? Da separação também. A gente vai entender o que tem aqui embaixo. Caminhos abertos. Olha, que bom. Notícias breves de caminho. Notícias por caminhos distantes. E caminhos abertos. Isso daqui é bom. Eu acho. Vamos ver o que acontece. Bom, na energia de vocês a gente tem o eremita. Tá bom? E aqui a gente tem a justiça. Aqui eu já vou falar alguma coisa. Aqui para algumas pessoas, nesses próximos 15 dias, vocês podem estar um pouco mais introspectivos. Ou terem uma tendência a estarem um pouco mais isolados ou querendo se isolar. E o que eu vejo aqui, que muitas pessoas podem estar buscando exatamente por um equilíbrio, né? Pode ser por alguma situação aí que não tá bacana na vida de vocês, ou mediante aí as situações que a gente vai ver aqui, o que tá trazendo, né, para os próximos 15 dias, vocês podem ter uma tendência a estarem buscando por equilíbrio. E vocês vão estar mais reflexivos, tá? Tem uma tendência por esses 15 dias, ou vocês estarem se sentindo sozinhos, ou quererem estarem mais sozinhos. E eu vejo muito essa busca, tá? Por equilíbrio, por estar se equilibrando. Eu vou estar falando assim. Para algumas pessoas, pode ser por busca de justiça, por que não, né? Diante de alguma situação aí, a gente pode estar falando aqui, pode ser isso também. Mas eu senti muito aqui essa questão de equilíbrio, tá bom? Pessoas que podem estar querendo equilibrar as situações ou buscando. Mas aqui eu vejo muito o equilíbrio interno. É engraçado, né? A primeira sensação que eu tive é que não é uma questão muito assim... Pode ser com redor, para algumas pessoas pode até ser. Mas o que eu vejo que é muito essa busca por essa sabedoria, ou por uma luz, sabe? Tá tentando se equilibrar, ou trazendo mais equilíbrio para a própria vida, né? E aqui é uma reflexão muito assim, diante daqui, sabe, das nossas ações, das situações da vida de vocês, sabe? É aquela situação que vocês vão começar a olhar o que eu tô fazendo com a minha vida, né? O que eu estou fazendo da minha vida, ou o que eu estou fazendo por mim, né? Nesse momento. Eu preciso trazer mudanças para minha vida. Eu preciso buscar um equilíbrio para minha vida. Para algumas pessoas pode ser um equilíbrio emocional, o equilíbrio diante aos relacionamentos, as próprias emoções. Talvez vocês vão se isolar um pouco mais, né? Aí por esses 15 dias, para tentar encontrar essa luz, né? Aqui, algumas pessoas. E o que vem para os seus caminhos para os próximos 15 dias. A gente já viu aqui, né? A gente tem essa questão de notícias breves aqui, né? Notícias por caminhos distantes, né? Então, a gente pode falar de notícias que pode estar chegando aí para vocês, né? Para algumas pessoas tem essa conotação aqui de notícias. Mas aqui a gente fala de caminhos abertos. Isso é muito bacana. Então, diante aí, vamos estar falando que esses próximos
dias os caminhos de vocês vão estar abertos. Porém, o que eu vejo muito aqui, que eu vou estar falando pra vocês, tá? A gente tem aqui, ó, o 8 de espadas, tá? O 5 de espadas. E a gente vem aqui, ó, com uma carta que também fala de equilíbrio, que é o 6 de ouros, tá bom? Então, aqui, eu vou falar muito pra vocês, tá? Aqui vai ter que cuidar muito, eu vou dar essa direção pra vocês. Pelos próximos 15 dias, tem que cuidar bastante da mente de vocês. Ou com relação aos pensamentos de vocês, tá? Eu vou estar falando assim, principalmente tentando manter o equilíbrio com relação aos pensamentos, à saúde mental, aquilo que pode atormentar a mente de vocês. Tentem, até mesmo diante desse afastamento para estar encontrando uma luz ou estar se encontrando, preste bastante atenção nos pensamentos de vocês, nos medos de vocês, aquilo que perturba a cabeça de vocês nesse momento. Porque eu vejo que aqui a cabeça de vocês pode estar meio conflituosa, tá? Dentro aí desses próximos 15 dias. A gente fala muito aqui de uma situação que para muitas pessoas, eu senti isso aqui, sabe? O medo, eu vou falar que é o medo, pode ser diante de algumas situações que vêm se repetindo aí na vida de vocês, de situações que se repetem, tá? Podem ser notícias, inclusive, de situações que se repetem. Para algumas pessoas pode ser isso, tá? E aqui é o medo, e sabe o medo? Eu vou falar que é o medo da derrota, mas eu senti isso, tá? O medo da derrota diante de algumas situações, dessas situações que vêm se repetindo. Vocês não, é como se vocês não conseguissem, podem ter nesses 15 dias, a sensação de não estarem vendo saída diante de uma situação. E como se vocês sentissem que vocês vão sair derrotados diante dessa situação, tá? Aqui. Pode ser para algumas pessoas como se vocês... Por isso que eu falei muito da questão do equilíbrio. Como se vocês não conseguissem equilibrar essa situação. Vocês não encontrassem uma saída ou um novo rumo para essa situação. Você não conseguisse enxergar um rumo, tá? Para essa situação. Então, eu venho falando de uma situação assim, tá? Vocês podem se ver presos diante... Aí, o que eu vou falar para vocês? Pode ser uma situação que tá vindo assim... Aqui, o que eu senti? Vai estar mexendo muito com a parte emocional de vocês, é uma situação que pode mexer, mas eu vejo que, ao mesmo tempo, vocês podem estar buscando, podem querer encontrar uma solução, uma luz, né, pra estar resolvendo esse conflito ou essa situação que vai vir, mas, como é que foi que eu falei aqui? Encontrar um rumo, né? Vocês podem tentar equilibrar essa situação, mas eu senti aqui que algumas pessoas podem estar, eu vou falar o que eu senti, tá? Cansadas. Porque é uma situação que já vem se repetindo, não é uma situação nova. Para algumas pessoas, vocês podem estar querendo buscar, inclusive, um novo rumo, né? Com relação à situação, essa situação aí. E algumas pessoas podem exatamente estar querendo. Se for uma situação aí de campo afetivo, tá? A gente tem a carta da separação aqui, para algumas pessoas. Então, se vocês estão vivendo algum relacionamento conflituoso, algum relacionamento de brigas, né, assim, onde é um ciclo que se repete, ou é um relacionamento... faz todo sentido, né? Que a gente tá com a carta de fogo, que é uma pedra relacionada, né, ao amor, aos relacionamentos. Para algumas pessoas pode ser isso, né, aqui. E vocês estão querendo buscar um novo rumo, né? Para algumas pessoas, vocês podem tomar essa decisão, tá? De se separar diante de alguma situação dolorosa. E eu vejo que isso, querendo ou não, traz bloqueios para a vida de vocês, traz medo, né? Traz conflitos, pode trazer brigas. De uma situação dolorosa, tá? Se essa for a decisão, aqui a espiritualidade fala de caminhos abertos, tá? Para que essa decisão seja tomada e, inclusive, vocês estarem se abrindo para algo novo, para a vida de vocês, tá bom? A gente vai estar falando aqui assim, tá? Então, pode estar falando de uma situação dessa forma aqui. Para algumas pessoas pode ser de campo afetivo, para outras vocês adaptam aí diante da situação de vocês, se vocês não tiverem um relacionamento. Pode ser uma situação que nem eu disse, eu vejo muito aqui, onde vocês podem se sentir presos ou bloqueados, tá? E vocês vêm com essa sensação de cansaço, como se vocês não estivessem conseguindo vencer, para algumas pessoas, essas batalhas na vida de vocês, tá? E vocês estão buscando, e vocês querem muito esse equilíbrio. E vocês vão estar decididos a tomar uma nova direção, tá? Um novo rumo, para não estar passando por essa situação aqui na vida de vocês, tá?
Aqui eu vou dizer muito que esses 15 dias tem uma tendência, vou falar para algumas pessoas aqui, tá? Para quem tá dentro de um relacionamento, tomem cuidado com conflitos, tá? Com brigas, com esses sentimentos de posse, de ciúmes, tá? Aqui com os excessos dentro dos relacionamentos, tá? Eu vou estar falando assim, para exatamente não ter brigas, para não ter discussões, para que isso não venha afetando aí como é que eu falo? A harmonia do relacionamento, a felicidade, né? Dentro do relacionamento. Eu diria muito aqui também para vocês, para que vocês aqui podem falar de pessoas que estejam um pouco bloqueadas, até com relação à própria autoestima e com relação à sexualidade. Aqui vem pedindo para que vocês cuidem de vocês, tá? Por esses próximos 15 dias. Dê muita, não é evasão, mas dê atenção, eu vou falar assim, tá? Aqui, a se cuidar da aparência de vocês, dê uma atenção maior pra isso, sabe? Pra que vocês venham se cuidando, pra que vocês cuidem da aparência, pra que vocês se achem bonito, tá? Vem falando aqui também para que vocês busquem a felicidade por esses próximos 15 dias, ou pelo menos buscar situações que possam trazer alegria, felicidade, beleza, satisfação para a vida de vocês, exatamente para que vocês não fiquem presos nessas dores, tá? E nesses bloqueios, nessas situações aqui em que vocês podem não estar vendo saída, tá bom? Na vida de vocês, tá? Vejo que é uma situação que pode estar vindo, porque aqui, como eu tenho a carta do chicote, pode falar de brigas, mas ela fala muito de situações que se repetem. Então, é alguma coisa que já tá vindo aí na vida de vocês. Por isso que eu foquei muito nessa parte, tá? Para algumas pessoas, eu vou estar falando aqui uma situação que eu vi, tá? Tomem cuidado, eu vou falar assim, com pessoas do entorno de vocês. E aqui eu vou falar muito com uma situação de inveja, tá? Situação de inveja. Aqui, tomem cuidado com inveja, então tentem se proteger, falem menos da vida de vocês, exponham menos da vida de vocês. Porque nesses 15 dias aqui, pede um alerta com relação a situações assim. A inveja, cuidado com a falsidade, tá? De algumas pessoas. Cuidado com mentiras, tá? Então, cuidado com as pessoas do entorno. E eu vou falar assim, pessoas que têm uma tendência a serem abusivas e pessoas folgadas. Coloquem cada um no lugar deles. Que a espiritualidade vem pedindo para que você coloque cada um no seu lugar. Nesses 15 dias. Porque tem uma tendência de terem pessoas abusivas, eu vou dizer isso. Ou seja, dentro do relacionamento, seja no trabalho, seja na família, seja amigo, seja quem for. Aquele crush, qualquer pessoa assim. E isso vem trazendo a sensação, para algumas pessoas aqui, que eu disse, essa sensação de derrota. Que vocês podem se sentir exatamente numa situação assim, que vem se repetindo, né? Gente, pra quem vive isso, de vocês estarem derrotados, vocês já não conseguem mais lidar com essa situação, sabe? Então, vem pedindo para que vocês coloquem cada um no seu lugar, tá? Aqui que vocês tomem, principalmente, tenham controle com relação às pessoas e principalmente, cuidado com aquelas pessoas que querem controlar você. Principalmente pegarem vocês pelo mental. Eu vou estar falando isso aqui. Pessoas abusivas, então tomem um pouco de cuidado com relação assim. Cuidado, que eu disse, com pessoas do entorno, com essa questão de inveja, principalmente por vocês mostrarem muito a felicidade e a vida de vocês. Então, assim, a pessoa te vê muito feliz. A pessoa te vê feliz, a pessoa te vê alegre. Às vezes, gente, não tá acontecendo nada na vida de vocês, mas você tá feliz. Aqui você tá buscando por esse equilíbrio, você tá olhando pra você, você vai cuidar de você. E isso vai ser motivo para algumas pessoas, querendo ou não, pra sentir inveja, pra sentirem raiva. Aqui a gente pode falar de situações de pessoas agressivas. É como, eu vou falar assim, agressiva, mas como a pessoa quisesse te atacar de alguma forma, pra mexer um pouco com a sua autoestima, pra mexer com o seu brilho, ali com essa felicidade que você tá. Então vem pedindo pra que você afaste, coloque cada um no seu lugar, tá? Com relação a isso aqui. Que eu disse, pra dentro dos relacionamentos, no sentido geral, aqui eu diria muito pra vocês, tomem cuidado, tá? Aqui, tomem cuidado não. Tenham uma atenção com relação à saúde física também de vocês, e pra quem pode estar se sentindo, pra algumas pessoas pode ser isso também, tá? Questão de estar acima do peso.
Algumas pessoas podem se sentir... Nossa, me veio aqui essa questão de bloqueios. Pode estar mexendo com a autoestima de vocês e trazendo bloqueios, porque algumas pessoas podem estar se sentindo um pouco acima do peso. Aqui. Isso pode estar mexendo não só com a autoestima, como com a libido, né? Com a parte sexual, com os desejos sexuais de algumas pessoas, né? Talvez não estejam com a libido assim, ou estejam perdendo essa questão. Como é que eu falo? É da libido, mas vocês entenderam que tem coisa que a gente não pode estar falando aqui, né? Assim, porque eles cortam, gente, dependendo de uma palavra que eu falo aqui, e eu não presto muita atenção a isso, né? E aí, pode estar mexendo, né? Com relação a essa parte. Então, eu venho pedindo aqui para que você tenha um pouco de controle com relação aos excessos, tá? Com relação à alimentação, cuide da saúde de vocês. Aqui, tomem cuidado para quem pode estar um pouco acima do peso, ou aqui na questão geral, eu vou estar falando para vocês, cuidado com colesterol, tá? Para quem tem problema de colesterol alto, eu vou estar falando para vocês, principalmente aqui, tá tendo um pouco de controle com comidas, né? Assim, que sejam mais gordurosas, essas questões assim. Então, cuide disso. Para quem pode estar acima do peso, isso pode estar mexendo com a saúde mental de algumas pessoas. Porque tá tirando essa questão da autoestima, que nem eu falei, né? De se sentir bonita, de se sentir atraente, de estar investindo. Para quem tem um relacionamento, inclusive, isso pode estar mexendo com a sexualidade do casal. Aqui, para algumas pessoas. Tá? Eu vou estar falando isso. E tem muito essa questão de não se sentir bonito, ou não se sentir bonita, não se sentir atraente perante aos olhos do parceiro. Então, eu venho pedindo para que você cuide de você, né? E tenha um pouco de cuidado com relação aos excessos. E aqui os excessos é no geral, gente. Para quem também pode ter excessos com questão essa parte da libido, pede um pouco de controle com relação a isso também, tá? Aqui. Mas eu vou estar falando, então cuide, aqui eu falei do colesterol alto, a gente pode estar falando aqui também de questão, que nem eu falei de sobrepeso, gordura, não é gordura localizada, gordura no fígado, sabe? Essas coisas assim. Então tome um pouco de cuidado com relação a isso também, vocês cuidem um pouco da saúde de vocês aqui. E eu vou falar que aqui fala muito... o que eu senti aqui também, tá? Essa questão do equilíbrio aqui de vocês, vem pedindo, tá? Eu vou falar assim, né? Que vocês vão estar... Mas que algumas situações precisam ser transformadas e curadas na vida de vocês. Independente do que vem. E vai estar trazendo um equilíbrio, talvez uma transformação para essas situações, tá? E eu falei, cuidado com inveja aí, tá, né? E aqui eu diria muito para vocês estarem se sentindo, ou estarem buscando, se sentirem atraentes. Cuidem da aparência aqui. Aposte nesse sexy appeal aqui de vocês, tá? Eu diria muito isso aqui para vocês. Né? Pro que a espiritualidade vai estar trazendo aí pros próximos 15 dias, tá? De vocês. Aqui, para quem busca, ou pode estar buscando, seguir novos rumos na vida, tá? Só tomem cuidado de não ficarem presos diante de alguma instabilidade que vocês têm. Ou porque vocês se sentem seguros diante de alguma situação. Porque aqui o que vai acontecer? Vocês se sentem seguros, mas para quem vive em situações abusivas, ou podem estar vivendo situações repetidas aqui, né, com relação a isso, repetitivas, eu vou estar falando, tem uma tendência aqui as coisas não mudarem, as coisas ficarem como estão, tá bom? Então aqui, por isso que eu disse, os caminhos vão estar abertos para as novas decisões, para os novos rumos que vocês possam estar decidindo tomar pelos próximos 15 dias, tá bom? Aí de vocês. Aí aqui agora a gente vai fazer a outra pergunta, tá certo? Eu deixo essas daqui ou eu tiro de novo? Vamos tirar tudo. Aí a gente faz pra essa próxima. Ou eu deixo essa daqui aqui. Eu vou deixar o eremita, eu só vou trocar essa daqui. Aí a gente faz o complemento, porque o eremita ele vai estar aqui nessa energia. Opa, já caiu essa sacerdotisa. E eu acho que eu até sei qual é a pergunta, hein? Aqui embaixo a gente tem o sol.
Eu vou considerar, tá? Pior que eu nem fiz a pergunta, né? Mas eu vou deixar a sacerdotisa aqui de qualquer forma. E a gente tirou outro. Eu vou ter ficado perturbada aqui. Caiu. Qual é o direcionamento que a espiritualidade traz pra vocês nessa semana? Vou tirar mais um aqui. Quem tá contando? A estrela. Ah, a gente fala de espiritualidade aqui mesmo. Aqui, vamos tirar aqui. Qual o direcionamento que a espiritualidade traz para vocês pelos próximos 15 dias? Pagem de espadas. As de copas. E o 9 de paus. 6 de ouros de novo. A gente tá falando aqui de situações que precisam ser equilibradas. Não virou, tá? Qual o direcionamento que a espiritualidade traz para os próximos 15 dias? Aqui a gente tem a carta. Começando virou, eu não vou considerar. Nossa, a gente tá falando aqui de comunicação, de mensagem. Coração. Nossa, saiu o as de copas, gente. Em cima e embaixo a carta do coração. E aqui a carta das mãos. Nossa, sensacional. Aqui um completou o outro literalmente. A sincronicidade é tensa, né? Gente, é incrível, é incrível. Completou, eu vou mostrar pra vocês. Completou um direitinho debaixo do outro. Aqui, traz uma carta aqui pra mim. Pra gente poder deixar igual o outro, tá? Moedas e riquezas. Glórias a Deus. O que a gente tem aqui? Grande amor. É. Interessante, porque eu tinha visto esse aqui mesmo. E aqui a espiritualidade maior, não é? É verdade e sabedoria. É a carta número 1. Essa carta é muito... E ela fala de espiritualidade. Vou até pegar aqui o negócio, o livrinho do seu Zé. Porque eu sei um pouco sobre ela, mas eu não sei. Então, vamos lá. Aqui eu deixei o eremita, tá? Que a gente já tinha deixado. A gente tem aqui a sacerdotisa. E aqui eu tenho a carta da estrela. Da variada. Então, aqui, se a gente tem a sacerdotisa, e eu tenho o eremita. Então, vamos lá. Vamos levar essa situação aí, o que a espiritualidade, qual o direcionamento da espiritualidade traz pra você nesses próximos 15 dias. Então, eu vou dizer muito aqui pra você focar na sua sabedoria, ou buscar por sabedoria. Aqui, esse eremita com a sacerdotisa fala exatamente sobre essa sabedoria interior que a gente traz. Porque a sacerdotisa, ela traz essa sabedoria, aquela intuição, mas aquela intuição que já vem com a gente, não aquela intuição que a gente... É uma intuição, melhor, vamos voltar. É uma intuição mais espiritual. Aqui é a intuição que a gente recebe realmente da espiritualidade. Então, eu vou dizer muito aqui que, assim, orem não. Rezem, orem, se conectem, meditem muito durante esses próximos 15 dias. O porquê? Aqui eu tenho a estrela embaixo. Então, a espiritualidade aqui tem, porque eu falei de comunicação. Tem uma tendência muito grande da espiritualidade estar se comunicando com vocês de alguma forma daí pelos próximos 15 dias. Vocês estarem recebendo muitos insights da espiritualidade aí pelos próximos 15 dias, tá? E aqui fala muito da busca por essa sabedoria interior. Então, busque por essa sabedoria. Leia o seu próprio manual. Eu vou estar falando isso. Leia o seu próprio manual. Conheça sobre você. Aqui eu vou estar falando. Tente se conhecer. Tente se entender. Busque essa luz que mora dentro de você. Que mora dentro de você. É a busca pela sabedoria. Aqui. E eu diria muito que por esses 15 dias a espiritualidade pede para que você
eu vou falar isso, tá? Fale menos, observe mais. Até porque eu tenho a raposa aqui também, tá? Então eu vou estar falando isso. Seja mais inteligente e seja mais uma pessoa de observar as situações ao seu redor. E fique atento aos sinais da espiritualidade. Eu vou estar falando aqui. Aqui também eu tenho a sacerdotisa. Então a sacerdotisa, ela não fala, né? Ela é mais introspectiva. Então eu vou dizer que a espiritualidade, eu vou falar que ele pede, mas é assim, nesse seu momento, aqui que a gente já falou que vai vir do eremita, esse olhar mais para si, tem uma tendência muito grande de você estar encontrando uma luz, tá? Então vem pedindo para que você fique mais introspectivo, para que você fale menos, aqui observe mais, se ouça mais, esteja atento aos sinais que a espiritualidade está trazendo para você. Aqui, porque a espiritualidade mesmo, até porque a gente tem a estrela aqui, tá? A gente pode falar dessa situação de cura. Para algumas pessoas, eu não vejo cura. O que eu vi muito aqui é a finalização de alguma situação aí que vocês podiam estar passando por alguma turbulência, por alguns conflitos, ou podem ser por alguma situação, como é que fala? Meio nebulosa, ou uma situação não muito boa que vocês pudessem estar falando. Aqui está falando de um final de um ciclo. Então pode ser a cura com relação a essa situação. Aqui eu vejo muita comunicação da espiritualidade, tá? Aqui. A sacerdotisa é a senhora dos mistérios. É engraçado, eu olho muito para a sacerdotisa. O pessoal fala muito, né, assim, de fazer o sincretismo, de Iemanjá com a rainha de copas. Pois, eu não sei, eu olho muito para a sacerdotisa e eu lembro muito da questão dela, por algumas situações, tá? Somente essa questão da reflexão, por ser a senhora dos mistérios, né? Iemanjá é a senhora dos mistérios, é a mãe dos mistérios. Então, não sei, é uma coisa minha, tá? Que eu vejo muito. E a busca por essa sabedoria interna. Aqui são pessoas que trazem muita sabedoria em si. Só que vocês precisam aprender a se reconhecer. E é isso que a espiritualidade quer. Que você se conecte, que você se ouça. Que você aprenda a confiar em você. Aqui eu vou falar nos seus instintos, por que não? Né? Então aqui podem ser pessoas que duvidam da própria intuição. E a espiritualidade quer que você escute aquelas mensagens que ela traz para você. E aqui a gente fala mesmo de comunicação da espiritualidade pelos próximos 15 dias. Porque eu tenho página de espadas e eu tenho a carta da carta. Aqui para algumas pessoas a gente pode estar falando, para algumas pessoas não. No geral aqui a gente está falando de comunicação. Então o direcionamento da espiritualidade, por isso que eu falei isso para vocês aqui, tá? Porque pode ter alguma comunicação, sim, aqui da espiritualidade com relação a vocês. Vou falar uma outra coisa que me veio aqui. Estudem, tá? Se você tem algum objetivo, eu vou estar falando assim, ou se são pessoas ligadas à espiritualidade, ou que querem aprender mais sobre si ou sobre a espiritualidade vem pedindo para que você estude. Para algumas pessoas, me veio aqui o dom da psicografia. Algumas pessoas podem estar descobrindo algum dom com relação a isso. Aí, tá? Se você vem desenvolvendo algum tipo de trabalho espiritual, pode ser que isso possa estar se apresentando para algumas pessoas. Eu senti isso aqui, tá? Com relação a vocês, tá? Aqui a gente fala de novos inícios na vida de vocês. Então, pelos próximos 15 dias, para algumas pessoas aqui pode ter alguma tendência de estar se iniciando novas situações, ou estarem trazendo novos inícios, ou podem ser as chegadas de notícias que podem estar mexendo aí com as emoções de vocês. Isso vai estar finalizando um ciclo que para vocês podia estar pesado, né? Que nem eu disse aí, de confusões, de conflitos, de brigas para algumas pessoas. Tá? Que podia estar um pouco turbulento. E aqui são pessoas mesmo que estão exaustas diante de alguma situação. A gente já vem falando aqui desde o primeiro, né? E aí fala aqui de novo início. Para algumas pessoas pode ser a cura dessa situação. Até pode, mas eu vejo aqui a abertura de coisas novas para vocês estarem se aproximando, tá? E isso vai fazer deixar o coração de vocês meio quentinho, sabe? E pode estar trazendo a finalização de alguns ciclos dolorosos aí para vocês, tá? Então eu vou dizer muito isso que eu disse aqui da comunicação, dos estudos, tá? E aqui a espiritualidade quer que você se abra para essas novas oportunidades. Que você venha vivendo ou se abrindo para o novo, né, mulher? Aqui eu vou dizer muito, siga a voz da sua intuição e a voz do seu coração. Aqui, tá? Vem falando para vocês também essa situação, tá?
E aqui, essas finalizações é muito encarregadas pela espiritualidade mesmo, tá? Pra grande maioria das pessoas aqui. Aqui a gente vai falar de situações, que nem eu disse, de notícias. Podem estar chegando mensagens para vocês também, tá? Eu vou dizer aqui que para muitas pessoas tem essa situação, tá? Ou pode ser uma situação dentro do campo afetivo, para algumas pessoas, ou para outras pode ser essa questão ligada à parte financeira e à parte, assim, de dinheiro, trabalho, né? Para algumas pessoas. Para quem tá sem emprego, um exemplo, pode estar passando por alguma dificuldade dentro desse campo financeiro, pode estar chegando a notícia aí de uma nova oportunidade de emprego. Por que não? Então, eu diria para vocês, pelos próximos 15 dias, mandem currículo. Tente aí fazer um feedback, tá? Com as pessoas, feedback, um network, tá bom? Se vocês tiverem alguém, mas mande currículo. Tente se apresentar ao mercado de alguma forma, para que isso possa estar chegando. Porque a espiritualidade tem de tudo para você arrumar um emprego, mas você não manda currículo, não vai chegar, né? Você precisa estar se mexendo, tomar alguma ação para isso também, tá? Se vocês, para quem tá aí, tá? E tem uma chance grande, tá bom? De estar se apresentando uma nova oportunidade aí para vocês. Mas vocês têm que se abrir, tá? Tá correndo atrás aí para algumas pessoas, tá? Aqui, gente, não tem como. A espiritualidade vem, eu vou falar muito assim, que ela traz pra vocês. Eu vou dizer muito pra vocês estarem cuidando aí das emoções de vocês, dos sentimentos de vocês. Cuidem do coração de vocês em vários sentidos. Mas aqui é principalmente preserve as emoções e o coração de vocês. Aí, tá? Diante de algumas situações. Eu não sei, eu vejo notícias boas, né, mulher? Alguma coisa aí que vai mexer com a emoção, com os sentimentos de vocês. E pode ser a chegada de alguma notícia, tá? Pra vocês aí. Algo que não podia estar muito claro, podia estar muito visível pra vocês, pode estar chegando alguma coisa. Algo que podia estar, eu vou dizer, oculto pra algumas pessoas, tá? Pode estar chegando aí. Alguma coisa assim. Vou falar o que veio aqui, que eu vi isso. Para algumas pessoas que possam estar passando dentro do relacionamento por algum afastamento, a espiritualidade vem falando para que você não se comunique. Para que você mantenha sem comunicação. Se mantenha firme, calada, aí sem comunicação. Não vá atrás, não corra atrás dessa pessoa. Se mantenha afastada. Dê esse tempo a essa pessoa para que ela pense, tá? E se mantenha da mesma forma, calada, sem buscar, sem ir atrás, tá bom? Pode estar falando aqui para algumas pessoas de reconciliação. Vou estar falando isso. Pode estar trazendo reestruturação dos relacionamentos ou alguma cura dentro dos relacionamentos também, tá? Não mande mensagem. Porque o que eu vejo aqui? Procurar essa pessoa não vai ser bacana. Pode estar gerando algum tipo de conflito, ou pode estar gerando algum tipo de briga entre vocês, ou pode estar trazendo mais confusão para dentro dessa relação, um exemplo. Então, se mantenha assim, tá? Ah, Thaís, tem uma tendência das coisas se resolverem? Pode ser que as coisas se equilibrem. A gente vai estar falando assim. Mas aqui a espiritualidade vem pedindo também para que você saiba o momento certo de estar agindo, tá? Não haja por impulso. Eu vou falar isso aqui para algumas pessoas. Não venha agindo por impulso, tá bom? Aqui, aprenda a observar e saber o momento certo de você estar agindo diante das situações, tá? Exatamente para que as coisas consigam se equilibrar, tá certo? Então, eu já falei aqui, né? Essa questão eu vejo muito que pode vir estar trazendo boas notícias, coisas aí que vai fazer o coraçãozinho de vocês pulsarem. E a gente pode estar falando de alguma situação aqui. Por que eu vi o fim dessa situação? Ah, entendi. Por que eu vi o fim? É bacana. Tá se abrindo diante de alguma situação aí que eu falo aqui, essa sensação de exaustão, tá? Para algumas pessoas. Puta, veio uma outra coisa. Para quem pode tá se sentindo muito cansado, não sabe muito bem o porquê está se sentindo tão cansado, com alguma exaustão muito grande no corpo, pode ser uma questão espiritual aqui para algumas pessoas, tá? Pode ser alguma situação espiritual, né? E pode estar deixando vocês cansados e vocês meio conflituosos. Ou vocês, eu vou falar meio agitado, a cabeça um pouco agitada,
Isso pode estar trazendo brigas. Ou você está mais agressivo, mais explosivo, mais briguento, um exemplo. Ou você pode estar sentindo a cabeça de vocês muito cansado, o corpo, a cabeça meio bagunçada. Aqui é uma questão espiritual, tá? Eu vou estar falando pra vocês. E aqui podem ser pessoas que têm muito essa questão de como é que fala, né? Quando você pega a energia dos ambientes, tá? Aqui eu vou estar falando isso pra vocês. Então, o que eu diria muito? Tente tomar algum banho, tá? Pra tá um banho de limpeza que vocês possam estar tomando. Então, a gente tem aí, a gente tem arruda, a gente tem banho de quebra-demanda, sete ervas, que é bom, é banho de descarrego. Então, toma um banho assim. Ah, Thaís, o sal grosso. Sal grosso é bom. Pode tomar um de sal grosso, mas aí depois joga um outro banho, né, por cima. Se você tiver uma folha da fortuna, se você tiver... Folha da fortuna que é bom para quem pode estar procurando emprego. Para quem tá procurando emprego, um banho ótimo. Um banho de folha da pitanga. É um banho ótimo para estar tomando, banho de folha da pitanga. Para quem tá procurando emprego, aí pode estar passando por alguma situação turbulenta dentro da parte financeira. Então, toma esse banho, tá aí. E aí, pode tomar o de sal grosso. Toma de sal grosso, gente, mas já joga um outro banho de uma erva assim por cima. Não essas ervas de limpeza. Se você vai tomar banho de sal grosso, não vai tomar de sete ervas. Você não vai tomar um banho de arruda, né? Porque o sal grosso você já vai estar limpando. Aí você tem que tomar um outro. Uma folha da fortuna, uma folha da pitanga, folha... Banho de louro. É bom. Esse daí é tudo banhos voltados para essa parte da prosperidade, né? Financeira. Principalmente a folha da pitanga, gente, é muito bom. Principalmente para quem tá procurando emprego. Vai fazer a folha da pitanga, pode jogar da cabeça para baixo. Joga da cabeça para baixo, tá? Da folha da pitanga, que é muito bom. E aqui, quem tá com essa questão da mente meio perturbada, folha da costa. Folha da costa é muito bom pra tá tomando. Água de flor da laranjeira. Você compra em casa de artigo religioso. Ela é boa pra acalmar a mente, né? Pra quem pode estar com a cabeça assim... Aqui eu não vejo problema pra dormir, mas se você tá muito cansado, não tá conseguindo dormir, banho de manjericão acalma, né? Folha de manjericão dentro da fronha do travesseiro acalma e ajuda a dormir. É uma outra dica aí que eu tô dando. Aqui pode tomar banho. Aí toma esse de sal grosso, toma um banho pra equilibrar, né? Então isso é bom, folha da colônia, né? Pra tá fazendo uma limpeza, tá bom? Isso daqui pode ser alguma coisa de... Pode ser ataque espiritual para algumas pessoas, até pode. Mas não é proveniente de magia, não, tá? É mais questão, tipo, de ambientes, as pessoas com quem vocês andam. Aqui pode ser diante dessas batalhas que vocês vêm enfrentando, né? E a gente fica com o corpo meio carregado aqui mesmo, tá? É mais com relação a isso aqui. O que os... Ah, não, isso daqui... O que os meus mentores querem que você saiba nesse momento. Aí, se vocês estão aí com alguma aflição, vamos falar assim, diante de alguma aflição, diante de algum questionamento à espiritualidade, o que os mentores querem que você saiba diante dessa situação. A carta do Hierophante, que é uma carta muito ligada à espiritualidade, é a temperança aqui. A carta do tesouro. A carta do coração. Nossa. A carta da foice. As nuvens. Parte das turbulências mesmo, né? Aqui 2 de ouros. 3 de espadas. Essa caíram 3, tá?
Aqui caiu o pajem de paus. Caiu 3 não, 4, né? E aqui a gente tem o 9 de espadas. Aqui eu tenho o pajem de copas. E aqui, pessoa intermediária. Tá, na âncora. Então, vem confirmando. Aqui eu diria muito pra vocês. Aqui a gente tem o Hierofante, que é a carta do Papa, tá bom? E aqui eu tenho a temperança. Aqui eu diria muito pra vocês, para que vocês tenham paciência e fé na espiritualidade. A espiritualidade vem pedindo que quer que você saiba que diante de alguma situação aí, tá? Para que você tenha fé e principalmente para que você tenha paciência diante das situações, porque as coisas vão estar equilibrando. E aqui é a espiritualidade que vai estar trazendo o equilíbrio diante dessa situação, tá? Aqui eu vejo muito corte, já tá falando muito isso, né? O corte das situações, ó. Né? Aqui a foice, ó, você pode ver que ela tá apontando, né? Pra cá, eu vejo o corte, pode chegar aí. Eu vou estar falando para vocês o corte dessas situações que podiam estar trazendo, dessa situação que podia estar ruim aí na vida de vocês, para essas dificuldades que vocês estão passando. Aqui são dificuldades passageiras, as coisas vão estar sendo cortadas, as coisas vão estar sendo limpas, as coisas vão estar se equilibrando aí para vocês, tá? Aqui eu diria muito para vocês, para quem tá buscando algum tipo de estabilidade dentro da parte material, aqui vem pedindo para que vocês cortem ou limpem as situações que podem mexer com a parte emocional de vocês, que tragam algum tipo de desequilíbrio com relação às próprias emoções. Porque para algumas pessoas aqui, isso pode estar afetando principalmente a parte financeira de vocês. Então, tomem cuidado, tá? Com relação a isso aí, com quem vocês se envolvem, com relação à parte emocional de vocês. E quando eu falo as emoções, gente, não é só com relação aos relacionamentos. Mas se você é uma pessoa que tem uma tendência a ser uma pessoa conflituosa, se você é uma pessoa que tem tendência a se desequilibrar muito emocionalmente, isso acaba afetando a parte aqui, somente a parte financeira de vocês. Então, aqui precisa tentar cortar tudo aquilo que mexe com essa parte emocional, trazendo uma limpeza, o equilíbrio, tá? Pra diante a essas situações aí, tá bom? Aqui a gente fala muito de equilíbrio. Aqui são pessoas que eu vou dizer que os seus guias querem que vocês saibam, tá? Diante de alguma situação aí que vocês podiam estar sofrendo, que pode ter trazido dor pra vocês. Pra muitas pessoas aqui falam de situações que vieram atormentando a mente de vocês, situações que atormentam a mente de vocês, tá? A espiritualidade fala que as coisas estão se equilibrando, que as coisas vão estar se equilibrando. Você precisa ter um pouco de paciência, tá? Para que as coisas se equilibrem, tá bom? E aqui eu vou falar muito. São situações que traziam dor. A gente já falou isso desde o começo, né? Pode ser brigas, enfim. Situações de dor aqui para vocês. Vem falando, principalmente, para que... Aqui eu vou falar de novo. Cuide muito da cabeça de vocês. Aqui é cuidar das emoções da cabeça. Cuide da cabeça, porque tem uma tendência muito grande a cabeça de vocês trazerem tormentos que realmente não existem aí para algumas pessoas, sabe? Sabe quando você guarda um sentimento de dor e aquilo atormenta vocês? Ou vocês podem... Eu vou falar aqui o que veio, uma situação de ficar remoendo alguma situação. Não faça isso. As coisas estão se equilibrando a isso daí, tá? Que tá trazendo dor, que pode estar fazendo o coração de vocês ficarem mais tristinho, né? Vocês se sentirem meio com o coração meio dolorido, meio partido. Isso daqui tá se equilibrando. E a gente vai falar de novas situações aí que vão trazer ânimo, que vai trazer uma alavancada para a vida de vocês. Falam de novos inícios. Novos inícios. Após esse período, tá? Eu vou estar falando o que aqui para vocês? Que as coisas vão estar... Aqui é a espiritualidade. Aqui são novos inícios que a espiritualidade vai estar colocando no caminho de vocês, tá? Aonde vocês... Toda essa situação de dor, toda essa situação de... Aí que pode ter trazido sofrimento, enfim, tá? Essas turbulências que vocês vieram passando. Aí a espiritualidade vai estar cortando e novos caminhos vão estar se iniciando na vida de vocês, tá bom?
Aqui me veio muito. Vou falar o que os seus guias querem que você saiba. Que você é uma pessoa que traz uma sabedoria muito grande. E você precisa confiar na própria luz. Nessa luz que você carrega. Tem muitas pessoas que não acreditam no seu próprio potencial. E na sabedoria que você já traz com você. A gente saiu aqui na outra pergunta. O eremita, gente, com a sacerdotisa, que falam de pessoas muito sábias, que trazem muita sabedoria. E vocês trazem, são pessoas iluminadas, que trazem consigo muita luz. Porque aqui, ó, ainda tenho o Hierophante e eu tenho a temperança. Aqui eu falo de pessoas que nasceram com dom, tem uma luz, dom não, mas que traz, eu vou falar, um dom espiritual muito forte, por que não? E aqui são pessoas que podem ter... como é que eu falo assim? O dom, eu vou falar o dom de estarem limpando, trabalhando com limpeza, tá? Ou terem um dom, tem a sabedoria para trabalhar com limpeza, eu vou falar limpeza espiritual. Para algumas pessoas, cortes de situações assim, sabe, energéticas, alguma situação assim, tá bom? Pode ter. Pode ser aqui também, a gente pode falar de questões de corte de situações energéticas que podiam estar trazendo aí para vocês turbulências, ou podia estar trazendo aí tormentos aí na vida de vocês, tá? Aqui, que eu disse, são pessoas que carregam consigo uma sabedoria muito grande. Aqui a gente pode estar falando de sacerdotes, tá? De líderes, pessoas que nasceram para trabalhar com a espiritualidade. E se são pessoas que já têm esse caminho, aqui eu vejo muito são pessoas que não estão conseguindo alcançar essa luz que habita aí em vocês. Precisa fazer um corte, eu vou falar um corte aqui com relação a essa parte energética, isso que tá trazendo essa turbulência aí pra vida de vocês. Algum tipo de limpeza, tá bom? Precisa estar sendo feito aí, tá? Aqui dentro da parte financeira as coisas vão estar se equilibrando. Cuide das emoções de vocês, tá? Para que isso não possa estar trazendo sofrimentos perante a parte das emoções. E aqui a gente vem falando para cortar essas situações que podem estar bloqueando, tá? Esses novos inícios na vida de vocês aí. Pode estar falando de corte, né? Corte de limpeza, né? Dessas situações. Pra quem podia estar passando por algum problema, tá? De ordem, assim... Como é que eu posso falar? Pode ser energética, mas pode ser de conflitos dentro do lar de vocês, tá? Eu vou estar falando isso aqui pra vocês, que pode estar... como é que fala, mulher? Aqui eu vejo muito com relação ao lar ou à família, tá? Vocês podem estar recebendo alguma comunicação dos seus mentores aí, dos guias de vocês, para vocês estarem resolvendo essa situação, tá? Então, assim, fique atentos aos sonhos. Eu vou falar sonhos para algumas pessoas aqui, tá? Pode ser uma maneira que a espiritualidade pode estar comunicando, de trazer para vocês alguma forma de vocês, alguma luz para vocês estarem resolvendo algum conflito, algum processo conflituoso que vocês podiam estar passando perante a família ou perante ao lar, a casa de vocês, tá bom? Aqui tem pessoas que podem estar sofrendo, tendo problemas para dormir. Aqui é muito de ordem da mente de vocês, que é muito agitada, tá? E aqui são pessoas que podem estar sofrendo algum tipo de... Por isso que eu falei de limpeza energética, né? Algum tipo de influência espiritual, tá? Então, por isso que eu falei, tente buscar, para quem tá passando por isso, busque por algum tipo de sacerdote que possa estar ajudando vocês, uma pessoa que tenha um pouco mais de sabedoria, tá? Pra estar lidando com isso. Mas, que nem eu disse, faça uma limpeza na casa de vocês. Gente, limpeza mesmo. Limpe a casa, né? Jogue fora tudo aquilo que vocês não usam, tudo aquilo que possa estar trazendo bloqueios pra dentro do lar, tá? Aí, umas energias que não sejam boas. Tente manter a casa limpa, né? E aí, vocês fazem uma limpeza. Pode passar sal grosso, pode limpar a casa com sal grosso. Vocês podem passar anil também na casa pra fazer uma boa limpeza. Aí, depois, vocês podem fazer pra passar no chão. Pode passar um pano com alfazema depois na casa. Faz uma defumação na casa, né? Tem uma defumação muito boa, não só dessas que a gente costuma usar, mas tem uma defumação africana
que é a defumação de Turari, tá? Ela é muito boa, mas ela é uma defumação que você só pode fazer no período da noite, entre 6 da noite e 6 da manhã, certo? Aí, quando vocês forem comprar, normalmente as pessoas explicam, mas se não, que eu sei que o certo, talvez eu acho que é você fazer 3 noites seguidas, eu vou estar vendo isso, tá? E tem que ser das 6 da noite às 6 da manhã, não pode fazer em outro horário. E aí vocês abrem tudo da casa, porta de guarda-roupa, deixa as portas abertas. Ah, Thaís, eu moro em apartamento, a porta de saída não, mas todas as outras portas vocês abrem, tá? E aí vocês vão fazer essa defumação, façam por 3 dias seguidos, que eu acho que é isso, eu vou confirmar. E aí depois vocês podem fazer a cada 15 dias, um mês, mas tentem manter assim a casa de vocês limpa e aqui é bacana. Mas aqui talvez essas pessoas tenham que passar por um processo energético de limpeza maior. Se vocês não são da macumba, pode ir na igreja, né? Enfim. Ou busque uma casa, por exemplo, uma casa espírita que faça tratamentos energéticos, que vai ser bacana, tá bom? Os desafios que vocês podem estar enfrentando aí pelos próximos 15 dias. Aqui eu vou fazer tudo de uma vez, tá, mulher? Porque senão vai ficar muito grande. Os desafios. Os desafios em equilibrar as situações. Aqui a gente vai ter os pontos positivos. O 4 de ouros. Aqui a gente vai ter os desafios. Já eu falei que eu ia falar dos relacionamentos, né? Mas aí eu tinha. Caixão. Urso. Ah, aqui é os positivos, né? Pontos positivos. Aqui a raposa. Aqui os líderes. O cavaleiro. Então, a gente vai estar falando de mudança aqui dentro desse mês. Oh, meu Deus. Fiz errado. Alguma mudança pode estar acontecendo aí, alguma notícia pode estar chegando, algum acontecimento, tá bom? Aí, eu vejo muita mudança, tá? Movimento aí na vida de vocês. A torre. Certo. Para algumas pessoas aqui a gente pode falar por que não. Aí de quebra de expectativa, ou pode estar realmente, né, a gente fala sempre dessas estruturas que podem estar aí, tá? Pode haver algum tipo de desestruturação, e aqui eu vou falar que vai ser em vários sentidos, tanto pro positivo quanto pro negativo, tá? Mas isso aqui é exatamente para que você consiga alcançar, porque a espiritualidade quer que você olhe muito para essa sabedoria interna. Então, tudo aquilo que não vai estar legal, não vai estar aí em conformidade com a espiritualidade, com os seus propósitos de vida, aquilo que não é para sua vida, tem uma tendência aí de estar se abalando, ou você tá vendo as estruturas aí da sua vida tá desmoronando. E eu vou falar muito que é com relação a você mesmo, tá? Aqui pode ser a queda do ego, a queda do orgulho, né? Aqui a gente vai falar muito quando a gente precisa, que nem eu sempre falo, né? Às vezes a gente vai ter que se desestruturar pra gente conseguir alcançar esse ápice, se conhecer, de saber quem a gente é. Então aqui tem muito essa questão de se desconstruir para se construir de novo, tá? Aqui eu tenho 6 de ouros, tá? Pra parte dos desafios. Então o desafio aqui a gente já sabe que é tá equilibrando, tá, as situações, eu tá buscando um equilíbrio. E aqui eu vou falar um equilíbrio exatamente entre tudo, entre o dar e o receber na sua vida. Pode ser o equilíbrio com relação à sua vida. Aqui podem ser pessoas que... Aqui também tem aquela questão, você pode estar muito sobrecarregado. Então, tentando dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo, né? Vocês estão tentando dar conta de muitas coisas na vida de vocês ao mesmo tempo. E isso daqui vai ser um desafio para vocês
tá? Pelos próximos 15 dias. Tá lidando com várias situações ao mesmo tempo e tá conseguindo equilibrar as coisas. Aqui eu falo muito também de talvez tá finalizando situações na vida de vocês, ou colocando pontos finais, ou tá transformando situações. Por que não trazer uma renovação para a vida de vocês? Para conseguir se renovar, para se reconstruir, talvez para algumas pessoas possam ser isso, e colocar pontos finais aqui, para esses gente, ponto final no quê? Pode ser situações aí que não tá bacana, situações que possam estar ajudando a desequilibrar. A gente pode estar falando aqui de situações de abuso, de situações abusivas, situações que não estão bacana, que possam estar mexendo com vocês, né, de alguma forma. Vocês têm uma dificuldade em estar finalizando essas situações. Aqui vai ser também um desafio lidar com os excessos, né? Aqui tá conseguindo se controlar, por que não, né, mulher? Tá conseguindo se controlar aí, né? Trazendo o equilíbrio, porque aqui a gente tem o excesso. Vocês vão precisar finalizar algumas situações excessivas na vida de vocês. Sejam com relação aos seus próprios comportamentos, porque pode ser, porque aqui eu vejo muito, saiu muito urso aqui. O urso fala muito sobre a gente, os nossos comportamentos que não estão bacanas. Então, aqui a gente fala muito finalizar esses processos que não estão bacanas em você. Por isso que eu tenho a torre aqui também. E é a busca, né? Por essa luz, por essa sabedoria. E vai ser um desafio para muitas pessoas isso aqui, tá? Tá bom? E aqui, os positivos, eu vou estar dizendo que vocês podem, tá? O que eu senti aqui, tá? Vocês vão estar muito dispostos, tá? A estarem conseguindo esse equilíbrio que vocês buscam. Isso daqui vai ser um desafio, mas vocês estão dispostos e dedicados. Vocês estão apegados a essa ideia, a essa nova forma que vocês querem se enxergar, que vocês querem enxergar a vida. É como se vocês quisessem, veio aqui, ficarem mais espertos, né? Não é só espertos, mas é ficarem mais espertos. Para algumas pessoas é isso. Mas sabe quando você, tipo, tem uma luz no seu caminho e você pega essa ideia e você fala, é daqui agora que eu vou seguir? Eu consegui alcançar aquilo que eu preciso, eu acessar aquele conhecimento que eu preciso para mim estar conseguindo encontrar esse equilíbrio, essa paz que eu venho buscando. Então eu vejo vocês muito apegados a essa ideia de estarem transformando, estarem dedicados a estarem encontrando esse equilíbrio. E eu vou falar assim, a essa... não é só equilíbrio, mulher. Essa estabilidade aqui na vida de vocês. São pessoas que buscam pela estabilidade. Aqui são pessoas que vão estar muito observadoras, tá? Aqui. Vocês vão estar, principalmente, abusando dessa inteligência, dessa sabedoria que vocês vão estar encontrando aí pelos próximos 15 dias, tá? E aqui eu vou dizer que tem uma tendência muito grande a vocês conseguirem encontrar um equilíbrio aí dentro, tá? Opa, deixa eu voltar aqui que o celular deu uma parada, tá? Aí, que eu disse, né? Então, vocês vão estar dispostos a encontrarem esse equilíbrio, tá bom? Aqui é como se vocês fossem, tá? Decididos, tá? Como é que eu posso falar pra vocês? A executarem, não executarem, mulher, mas... acessarem essa sabedoria e vocês trazerem dessa sabedoria, conseguirem estar alcançando esse equilíbrio que vocês buscam. Não sei se vocês me entenderam. Vocês vão estar muito focados e dispostos a isso, tá? Apegados a essa ideia, eu vou estar falando assim. Tá? Aqui. Para financeiro e para os relacionamentos, a energia financeira e relacionamentos. Bom, a gente fala aqui sim de algo novo, tá falando muito disso aqui, né? Mas aqui eu vou falar muito pra vocês controlarem aí. Aí a gente vai estar falando aqui dessa questão, tá? Vai ser uma briga aqui com a luz e com a sombra, né? Com seus instintos. Pra financeiro. Financeiro. Nove, que bacana, 9 de paus. É o fim de uma situação mesmo, viu? Pra quem tava passando por algum bloqueio dentro dessa área,
e não tava vendo alguma solução, porque não, a gente tá falando aqui que vocês estão no final, tá? Dessa situação, tá? Já estão chegando no final dessa fase, tá? A carta da carta e a âncora. Pra financeira. Olha, pra quem tá, gente, procurando algum tipo de... procurando emprego aqui, que possa estar desempregado, por isso que eu falei, tomem, movimente-se, porque tem uma tendência muito grande aqui de vocês estarem conseguindo aí se recolocarem no mercado de trabalho. Só que para isso vocês precisam se mexer, tá bom? E isso pode estar trazendo aí uma estabilidade para vocês, tá bom? Assim, ou para algumas pessoas aqui, vocês podem ter uma nova oportunidade, ou por que não, aí, de alguma coisa dentro da área de trabalho que vai trazer estabilidade para vocês aí. E tirar vocês dessa parte, tá? Aqui é pros relacionamentos, vocês já sabiam, né? Que já saiu aqui no Rei de Copas. Eu vou falar de relacionamento. Ai, essas mulheres. Já tinha saído a carta do coração aqui de novo, tá? No fundo do deck. Aqui é para relacionamentos. Eita, nossa. Carta do homem, gente do céu. Aqui tem uma energia masculina forte, tá? Para relacionamentos. Sol. Eita. A torre. Para algumas pessoas pode ser aí que a outra pessoa do relacionamento pode estar afastada. Essa pessoa tá mais afastada. Aqui eu tenho morte ou alguém que foi embora. Ai, meu Deus do céu. Aqui a gente tem verdade e sabedoria. Saiu de novo. Eu esqueci de ler aquela. Então vamos lá. Para financeiro, que eu já disse aqui para vocês, já dei aqui a entrada, né, com relação a isso. Então, vocês podem estar tendo essa nova oportunidade aí para algumas pessoas, tá? Criando aí, tá, as coisas estarem voltando a se estruturar para vocês, se estabilizarem. Mas vocês precisam mexer, precisam estar abertos a essas novas oportunidades que pode estar chegando, tá? Para algumas pessoas pode chegar aí notícia de emprego novo, porque não uma nova oportunidade, tá? Eu vou estar falando até porque eu tenho louco aqui, tá bom? E aqui eu vou falar muito para vocês lidarem ou saberem lidar com as sombras de vocês, porque a gente tem o diabo aqui, tá? Então, aqui vai ter, eu vou falar que vai ser uma briga entre a luz e a sombra, tá bom? Então, busque por essa sabedoria para que vocês consigam estar vencendo essas sombras. Gente, sombra, ou vou falar assim, tudo aquilo que tá oculto na gente, né? Aquilo que a gente não consegue ter acesso, né? Nem mesmo a gente consegue acessar algumas partes sobre nós. São essas coisas que podem vir, tá aí, às vezes, prejudicando a gente aí nesse caminhar, tá bom? Então, pode ser uma briga aqui entre luz e sombra para algumas pessoas, tá? Vocês vão estar aí, que nem eu falo, aqui apareceu muito esses novos inícios, esses novos processos. É como se você estivesse entrando numa nova jornada, tá? Aqui a gente saiu o louco com a energia de vocês. Então, aqui a gente vai estar falando de novos inícios para as duas áreas, tá? Então, como eu falei, para essa parte financeira, para a parte dos relacionamentos... Aqui, já falei, se é uma situação de uma pessoa aí, do ser amado que podia estar afastado, por que não? Essa pessoa, vou falar o primeiro que veio aqui, tá? Já tinha visto isso aqui, a gente falou muito de situações abusivas, de ciúmes, de posse. Vou falar de novo aqui por causa da carta do diabo, tá bom? Tome um pouco de cuidado com essa energia, tá bom? Então, assim, tente agir com sabedoria, pra não chorar depois, tá bom? Pra quem pode estar vivendo uma vida mais libertina, porque não tá se jogando em situações aí mais ligadas, a gente sabe, né? O vucu-vucu, mais a essa parte descompromissada de um relacionamento, porque aqui eu vou ter o louco, então a gente vai falar dessa energia. Tá? Tome um pouco de cuidado com essa energia, porque também não é bacana, tá? Assim. E aqui, para algumas pessoas, a gente pode estar falando... que eu falei, situações de ciúmes, tome um pouco de cuidado.
Mas aqui me veio muito de situações que são, como é que se diz, né? Descompromissadas, tá? Aqui, onde não existe um compromisso, tá? Pra quem não tá vivendo um compromisso, aqui a gente pode estar falando da aproximação de uma pessoa, tá aí nos caminhos de vocês, tá bom? Que, assim, pode ser que as coisas comecem, aqui a gente vai falar de uma situação mais descompromissada, tá? Né? É o início de algo, a pessoa pode estar empolgada, mas cuidado com a energia dessa pessoa aqui, que não é uma energia muito... Eu vou falar do diabo, a gente pode estar falando do desejo, mas toma cuidado com os excessos. Eu vou estar falando isso aqui, tá? Porque eu tenho aqui essa situação. Para algumas pessoas, a gente pode estar falando aqui de novos inícios. Para quem tá solteiro, também pode. Eu vejo muito aí a aproximação de uma figura. Por que não? Tá? E pra quem tá solteiro e vive uma situação em que a pessoa tá afastada, eu vou falar aqui, tá? Eu vejo muito essa pessoa. Ela pode não estar querendo se compromissar nesse momento. Ela pode ter medo de se compromissar. Eu vou falar o medo porque eu senti isso aqui, tá? Essa pessoa pode estar afastada exatamente pra pensar, tá? Porque ela tá precisando pensar um pouco nesse momento. Ela tá meio recolhida e ela tem uma tendência talvez a não estar se comunicando, tá? Para algumas pessoas. Essa pessoa pode estar passando por alguma questão de cunho espiritual, até pode. E tem muito essa questão do diabo aqui, tá? Ah, Thaís, como é que eu vou fazer isso? Pode colocar o nome dessa pessoa por oração, olhe para essa pessoa. É bacana, tá? Eu senti muito aqui conflitos espirituais. Não sei, me veio aqui essa questão, tá? Para essa pessoa. Então, rezar pra essa pessoa vai ser bacana. Se puder colocar o nome dela em alguma coisa. Ah, na questão que eu falei ali de limpeza da casa, pode fazer pra quem faz Bíblia, Evangelho no Lar, essas coisas também é bacana, tá? E aqui essa pessoa, não é que essa pessoa ela não sente, ela sente, mas ela tem uma tendência a estar mais fechada mesmo, não tá se comunicando durante esse tempo. Se a pessoa ela gosta, ela gosta. Ela tem sentimentos por você, pra quem já vive, tá? Uma situação assim, tá? Pode ser que você diante de alguma pessoa, tá? Com que você tá. Se essa pessoa não tem muito, ela não tá querendo se compromissar nesse momento. Ela não quer. Ou ela tem medo de se compromissar, tá bom? Ela foge um pouco disso. Não é que... É engraçado, não é que ela não queira. O que eu senti aqui, ela pode até querer, tá? Mas não pra esse momento. Nesse momento, não. E aí, o que que acontece? Entra um conflito, que é o que eu tô sentindo aqui por causa desse diabo. Pode entrar esse conflito, essa pessoa tem uma tendência a se afastar. Tá bom? Aqui, tá? Não que ela não goste. Ela pode até gostar. Mas é o que ela precisa nesse momento. Ela tem uma tendência a ficar mais calada mesmo, tá bom? Mas na dela. Essa energia dessa pessoa aí, tá? E aí, eu vejo muito essa pessoa, é engraçado. Essa pessoa, ela tá buscando pela verdade na vida dela. Ela precisa de uma luz na vida dela nesse momento. É como se ela precisasse se encontrar, sabe? Ela tá um pouco conflituosa diante dos caminhos dela. Ela tá refletindo exatamente. E eu vejo muito ela buscando uma luz. Ela buscando uma verdade sobre ela mesma. Ou sobre aquilo que ela quer. Então, para algumas pessoas pode ser uma situação assim. E essa pessoa, ela tenta fugir dos próprios sentimentos, por isso que ela se afasta, tá bom? Para quem pode estar vivendo uma situação extraconjugal, aqui eu vou falar muito para vocês terem cuidado, tá? Com relação a isso, porque eu senti isso aqui. Cuidado para outra pessoa não tá encontrando ou conseguindo obter a verdade. Essa pessoa saber a verdade sobre o que tá acontecendo. Essa pessoa ela pode estar calada, não se expressando muito, exatamente porque ela já tá desconfiada da verdade, tá? Então você tá se jogando numa situação, pra quem tá vivendo isso, o parceiro pode estar sabendo da verdade. Ele já tá olhando pra essa verdade, é por isso que ele pode, inclusive, estar mais afastado emocionalmente, e ele não tá se comunicando muito. Você pode falar, nossa, ele tá quieto. A pessoa pode estar desconfiada. Aqui se é homem ou se é mulher, tá bom? Eu vou estar falando isso. Aqui. E por que não eu vou trazer notícias boas? Para algumas pessoas pode estar falando de um novo início. Então vamos lá. Que nem eu falei, vamos estar fazendo aqui o complemento do restante do vídeo, tá?
A gente tava falando aí da situação afetiva, né? Então é isso. O que eu vi muito aqui com relação, tá, a essa pessoa, vamos estar falando assim, eu vejo muito aqui, eu já tinha visto isso lá, e eu até falei, gente, eu esqueci de falar isso na hora que eu tava jogando da primeira vez. Não esqueci, não. Eu acho que eu não expliquei direito. A gente tava falando da situação dessa pessoa, né? Ela tem um sentimento, enfim. Para algumas pessoas, aqui foi bem essa parte, tá? Que eu vi. Que pode estar falando do início aqui do relacionamento. Eu vejo muito que tem uma tendência de ser uma pessoa, a gente vai falar de um relacionamento, tem de tudo para trazer uma maturidade, tá? É um relacionamento que vai ser baseado, tem uma tendência, claro, gente, que não é pro começo, tudo é um início, né? Então vai existir essas borboletas do estômago do início, essa empolgação do início, esse sentimento de felicidade, né? De coisas novas, de entusiasmo. Vai começar assim, como algo, para algumas pessoas pode trazer, inclusive, essa tendência de algo descompromissado, tá? Mas tem uma tendência desse relacionamento, ele amadurecendo, tá? Ele tá incorporando ou ganhando sentimentos, tá? E a gente vai falar de uma pessoa que vai, vamos falar assim, eu vou falar que o sentimento vai ser recíproco, tem de tudo para gerar muito sentimento dentro do relacionamento. E esse sentimento ser recíproco. Então, fala de uma pessoa mais madura, ou pelo menos que essa pessoa ela venha com sentimentos mais maduros e principalmente com a vontade de fazer esse relacionamento dar certo, tá bom? E aqui fala de uma fase de muita felicidade, de muito amor, de muita alegria, de muita abundância, uma fase muito próspera. E tem de tudo para ser um relacionamento próspero também, tá? Tá falando isso assim. Eu vi um negócio que eu não sei se eu comentei aí no decorrer da parte que eu tava falando, que é da pessoa que pode estar afastada, tá? E essa pessoa ter se afastado exatamente para ela poder tá. É como se ela precisasse enxergar uma luz, tá? Eu vejo muito que essa pessoa ela vai ganhar, ou melhor, não é ganhar, né? Ela vai reconhecer a verdade sobre o próprio sentimento. Porque o que acontece? Essa pessoa, ela pode não expressar o que ela sente, tá? Ela tem uma tendência a ser mais fechada. E aí, o que que acontece? Ou ela não expressar tudo o que ela sente, tá bom? Só que, sabe um olhar quando... que nem eu disse, essa pessoa ela pode ter se afastado exatamente para encontrar essa luz e ela consiga encontrar. E ela consiga enxergar o verdadeiro sentimento que ela tem por você. Não é a verdade sobre os sentimentos, mas ela conseguir enxergar a verdade sobre os sentimentos, é isso, né? Não, eu falei alguma coisa, mas agora eu me bananei. Mas é a verdade com relação aos próprios sentimentos. Pode ser que essa pessoa, eu vou falar dúvida, sabe quando você não tem clareza? Essa é a palavra, a clareza com relação aos próprios sentimentos, tá? E aí ela vai estar enxergando a verdade sobre eles, tá bom? Exatamente essa luz que vai estar vindo aí. Ela pode estar conseguindo ter essa clareza, tá bom? E para muitas pessoas, essa figura, apesar dela estar um pouco afastada, tá? Ela tem uma tendência de ser uma pessoa que... Eu vou estar falando isso que eu senti aqui, tá? Essa pessoa, ela não gosta de se sentir presa. Ela precisa de liberdade. Eu vou estar falando a verdade disso, tá? Não é que essa pessoa não queira se compromissar. Pode ser que ela não esteja preparada ou ela não queira se comprometer ou tenha medo de se comprometer. Porque eu vejo que é como se ainda existisse algumas coisas para ela, com relação a ela mesma, que está um pouco oculto. Essa pessoa vem ganhando a sabedoria e a maturidade para lidar com os próprios sentimentos, como se isso estivesse amadurecendo ainda nela. Não sei se vocês me entendem, tá? Então ela pode querer viver uma vida mais descompromissada. Não é que essa pessoa é louca, aquela, não, mas nessa fase pode ser que ela esteja mais assim. Só que ela, como é que eu posso dizer? Ela não tinha muita clareza com relação aos próprios sentimentos. Talvez esse afastamento, tá aí, tá? Vai trazer a clareza com relação a isso. E ele vai estar indo de encontro com essa verdade. Ele vai enxergar os verdadeiros sentimentos, ou a verdade sobre aquilo que ele sente. E aqui tem muito sentimento, tá? Ele vai reconhecer o próprio sentimento que ele tem. Mas isso, gente, que nem eu disse já aí no decorrer do vídeo, tá?
tá? Eu acho que já tava falando dessa situação aqui para algumas pessoas desde o começo, tá bom? Que a gente falou ali na questão da sacerdotisa, de você não tá se comunicando, você não está indo atrás. Se essa pessoa se afastou, se mantenha afastada também. Se mantenha em silêncio, não procure. Deixa, esse tempo vai ser importante para essa pessoa, tá bom? Vai ser importante. Eu vou estar perguntando aqui, tá? Se essa pessoa que tá afastada, ela tem, assim, tendência a tá voltando a se comunicar, voltando, né, a entrar em contato com os nossos consulentes aqui. A árvore é sim, tá? A resposta é sim. Aqui a gente fala realmente, ó, da maturidade dos sentimentos, né? Como se os sentimentos estivessem se tornando algo mais concreto. Eu vou estar falando isso pra vocês. Porém, a árvore, ela é lenta. Por isso que eu tô falando, talvez demore um tempo. Essa pessoa, ela precisa de um pouco mais de tempo pra amadurecer. Eu vejo isso aqui, tá? Como se ela estivesse ganhando a maturidade com relação a isso. Mas fala de um relacionamento. Por isso que eu falo que os sentimentos, eles são sólidos, né? Aqui. Mas uma árvore, normalmente, ela demora um pouco pra crescer. Vocês estão ligados que não é algo rápido, né? Quando a gente planta essa semente dessa árvore, ela leva mais um tempinho pra poder tá crescendo, tá? E pode ser que essa pessoa esteja estruturando a própria vida, tá bom? Aqui tem muito a ver eu vou falar assim, com as estruturas da vida dessa pessoa. Talvez não seja só com relação aos próprios sentimentos, talvez seja a estrutura de vida. Aqui a gente pode falar com relação ao trabalho, talvez essa pessoa também esteja bastante se dedicando às realizações pessoais dela, tá? Talvez por isso que ela não queira se comprometer nesse momento. E a criança vai trazer sim, tá? Eu vou falar que foi isso que eu entendi aqui, tá? Que eu disse pra vocês, essa pessoa pode estar muito focada no trabalho, a realização pessoal, ou principalmente aqui, quando a gente fala, a tá alcançando uma prosperidade na vida dela, né? Tá lutando aí em conquistar bens, as conquistas pessoais dela mesmo, tá? Com relação a isso. Eu perguntei aqui se ia ter, né, uma reaproximação, um contato. Saiu a carta da criança, né, gente? A criança é um novo início e a carta do coração. Com certeza sim, né? Não tem como falar que não aqui, né? Sim, mas pode ser que demore um pouquinho, tá? As coisas não sejam tão rápidas assim. Mas eu vejo que é uma situação que ela vem mais amadurecida, tá bom? E ela vai vir com essa renovação aí pra vida de vocês, trazendo muita felicidade, muita alegria e muita abundância, que é o que se confirmou aqui mesmo de verdade. Com muitos sentimentos, né, gente? Aqui a gente fala de muitos sentimentos. Que bom, né? Se acontecer tudo isso que saiu aqui pra todo mundo, né? Esse seria bacana. Mas, enfim, eu achei o jogo bem legal. Falou dessa questão da gente tá aí se conectando com a gente, né? E eu acho, e é engraçado que uns tempos aí eu venho me sentindo bem assim, como se eu tivesse mais quieta, mais reflexiva. Eu tô nessa pegada do eremita aqui e não é pra agora que vai entrar, não. Eu já venho vindo assim. Eu, Thaís mesmo, sabe, comigo. Tenho estado assim. E um conselho aí para os próximos 15 dias. E aí, gente, no próximo vídeo, eu já vou estar anunciando aqui, a gente vai falar de um Exu, tá bom? Eu não vou falar que Exu que é. Vocês vão estar vendo aí no meio da semana, tá? Que eu vou estar soltando aí a divulgação do vídeo, tá bom? E aí vocês vão estar sabendo de quem a gente vai falar. E eu fiquei muito surpresa quando eu comecei a estudar sobre ele, porque já vem um tempo que ele vem vindo na minha cabeça, tá? Eu não sei se isso aparece no comecinho do vídeo, eu tô falando disso, mas ele já tava. E quando eu comecei a estudar, saiu o mesmo conselho. Tchau, Oriô. E eu fiquei tão triste que eu falei, gente, eu perdi o conselho. Mas o que eu lembrei aqui, cadê? Esse daqui é o bem de rosa. Já caiu 3, né? Então tá. E aí eu falei, gente, não acredito. Porque eu falei que era a carta de Dona Rosa Vermelha lá no começo. Aqui caiu o banho de rosas. Lá caiu também. E agora caiu aqui de novo. Eu achei que eu ia perder o conselho. Só as outras que eu não lembro. Porque tinha saído. Mas enfim. Vamos tirar aqui a cartinha. E aqui tinha saído um conselho cigano, gente. Vocês acreditam? Juro pra vocês.
E eu procurei essa carta hoje e eu não encontrei. Não encontrei. Juro pra você. Deixa eu tirar uma outra aqui. Não é, era pra ver se era. Eu não lembro se eu coloquei mais pro final, se eu coloquei mais na frente. Eu queria tanto ter trazido ela aqui de novo. Mas até eu achar nesses 555 mil cartas que tem aqui, eu devo ter enfiado aí. Um dia ela aparece de novo. Fazer o quê? Já foi. Então, eu vou começar aqui, tá? Estou vendo que houve uma pessoa em sua vida que lhe marcou demais. Foi uma experiência incrível que poucos podem ter. Reflita e veja as coisas boas que você aprendeu e vai poder sempre usar. Tua força interior é poderosa. E se tiveres sempre pensamentos positivos, terás uma jornada gloriosa. É isso aí. Você tem sentimentos sinceros e muito autênticos. Sua dificuldade está em expressá-los. Lembre-se que o que os outros entenderão você pelo que diz. Seja ponderado e fale com clareza. Gente, eu quero outra carta. Eu queria tanto que aquela carta saísse de novo. Você tem um grande objetivo em seus negócios. De novo saiu isso daqui. Perfume seu local de trabalho com incenso de canela e não tardará a sua realização. Eu preciso comprar. Eu falei que eu ia comprar, né? E eu não fui atrás. Eu sempre tenho alguma coisa de canela aqui, mas incenso eu tô sem. Seu caminho é de muita luta e trabalho. Precisa vencer obstáculos de todas as idades. Como que tá aqui? Mas seu sangue é de guerreiro e sua batalha lhe trará felicidades. Agora chega, né? Que não vai ser teu aqui. Gente, falava um negócio de amor, vocês acreditam? Eu já tirei várias, a tendência a sair agora. O banho de rosas. No silêncio, você encontra a clareza e a verdade que tanto busca. Desligue-se do barulho, de crenças limitantes e opiniões alheias. Ouça sua alma, pois você já possui todas as respostas. Essa questão da introspecção ali que saiu da sacerdotisa com eremita. As respostas, né? Faça um banho de rosas, gente. Ali a gente falou da questão da autoestima, de algumas pessoas podiam estar vivendo aí uma fase que a autoestima estava baixa, podiam estar se sentindo bonitos, né? A questão da libido, de se sentirem poderosos, enfim, faça um banho de rosas vermelhas. Como que eu faço banho de rosa vermelha? Gente, eu faço um banho muito simples. Eu não fico colocando esse monte de bereco-teco que o povo põe aí, não, tá? Eu aprendi e eu faço assim, pra mim dá muito certo. Você coloca uma rosa vermelha, né? Compre uma rosa vermelha bonita, gente, assim, que tá aberta, bem bonita, né? Vai tirar as pétalas dela, vai colocar ali 1 litro, 1,5 litro de água, tá bom? Deixa ferver. Enquanto ferve, você já vai ali, quando você estiver tirando essas pétalas, você já vai fazendo seus pedidos. Coloca ali pra ferver. É um banho pra tomar morno. Não tome esse banho frio. Vai tomar ele quente, quentão, porque vai queimar sua pele, mas também não dá pra tomar ele assim, gelado, né? Frio. Tem que tomar ele morno, pelo menos, tá? E aí eu deixo ferver um pouco ali, depois que ferveu, eu pego um perfume. Pode ser o seu perfume preferido, tá? Dá umas borrifadas ali e tampa. E deixa ali, até amornar um pouco. Aí depois você joga no seu corpo, tá? Aqui do pescoço pra baixo, né? Isso que... Gente, eu vou ser sincera, eu já joguei na cabeça também. Eu já joguei. Mas joga do pescoço pra baixo, tá? Se quiser. E aí chama pela cigana, chama por Dona Rosa Vermelha, tá? Vem pedindo pra que ela traga esse amor. Dona Rosa Vermelha, na realidade, ela representa a paixão. Tanto a pombagira quanto a pombagira cigana, quanto a cigana, elas vão estar trabalhando muito a força da paixão. E não é só paixão nos relacionamentos, mas principalmente a gente se apaixonar pela nossa vida, por nós mesmos, sabe? Essa paixão pela gente, pela nossa essência, pelo nosso ser. Então chama ela aí pra esse banho, que vai dar certo. É o banho dela, tá? A gargalhada. O riso é sua arma mais poderosa contra a inveja e a maldade. A gente falou da inveja, né?
Quando você ri, eleva sua alma e enfraquece quem tenta te atingir. Não se leve tão a sério, celebre a vida. Dance com ela e encante com a leveza de quem sabe que é livre. Celebração da vida. A vida é uma festa para quem sabe celebrar. Compartilhe momentos, saboreie cada conquista e não esqueça de agradecer. Quanto mais você se abre para o prazer, mais ele fluirá para você. Aqui ficou esse daqui para cima, achei interessante. Chama divina. Dentro de você arde uma chama indomável. Deixe que essa força ilumine seu caminho. Impulsione suas criações e revele a grandiosidade de quem você nasceu para ser. Não se apague por nada e por ninguém. Tá certo? É isso aí, gente. Então tá, né? Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Até o nosso próximo vídeo, né? E que assim seja. O tchau, Oriô. Laroie. Beijo, gente. E até a próxima.